Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Leitura do Ofício das Leituras, dia 21 de setembro de 2023. Festa de São Mateus, apóstolo e evangelista. Nasceu em Cafarnaum e exercia a profissão de cobrador de impostos quando Jesus o chamou. Escreveu o Evangelho em língua hebraica e, segundo uma tradição, pregou no Oriente. Da Carta de São Paulo aos Efésios. Diversificação dos dons em um único corpo. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Com toda humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe a deu. Daí esta palavra: tendo subido às alturas, ele capturou prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Ele subiu, que significa isso, senão que ele desceu também às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu mais alto do que todos os céus, a fim de encher o universo. E foi ele quem instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outro ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim, ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Assim não seremos mais crianças ao sabor das ondas, arrastados por todo o vento de doutrina, ludibriados pelos homens e induzidos por sua astúcia ao erro. Motivados pelo amor, queremos ater-nos à verdade e crescer em tudo, até atingirmos aquele que é a cabeça, Cristo. Graças a Ele, o corpo coordenado e bem unido, por meio de todas as articulações que o servem, realiza o seu crescimento, segundo uma atividade à medida de cada membro, para a sua edificação no amor. Profecia alguma existiu pela mente humana inspirada, pois os homens de Deus nos falaram pelo Espírito Santo inspirados. É o Senhor quem dá a sabedoria, de sua boca procede a prudência, pois os homens de Deus nos falaram pelo Espírito Santo inspirados. Das homilias de São Beda, venerável presbítero. Jesus viu-o, compadeceu-se dele e o chamou. Jesus viu um homem chamado Mateus, assentado à banca de impostos, e disse-lhe: segue-me. Viu-o não tanto com os olhos corporais, quanto com a vista da íntima compaixão. Viu o publicano, dele se compadeceu e o escolheu. Disse-lhe então: segue-me. Segue quis dizer imita. Segue quis dizer não tanto pelo andar dos pés, quanto pela realização dos atos. Pois quem diz que permanece em Cristo deve andar como ele andou. E levantando-se o seguiu. Não é de admirar que o publicano, ao primeiro chamado do Senhor, tenha abandonado os lucros terrenos de que cuidava e, desprezando a opulência, aderisse aos seguidores daquele que via
não possuir riqueza alguma, pois o próprio Senhor que o chamara exteriormente com a palavra, interiormente lhe ensinou por instinto invisível a segui-lo, infundindo em seu espírito a luz da graça espiritual. Com esta, compreenderia que quem o afastava dos tesouros temporais podia dar-lhe nos céus os tesouros incorruptíveis. E aconteceu que, estando ele em casa, muitos publicanos e pecadores vieram e puseram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. A conversão de um publicano deu a muitos publicanos e pecadores o exemplo da penitência e do perdão. Belo e verdadeiro prenúncio, aquele que seria apóstolo e doutor dos povos, logo no primeiro encontro arrasta após si para a salvação um grupo de pecadores. Assim inicia o ofício de evangelizar, desde os primeiros começos de sua fé, aquele que viria a realizar este ofício plenamente com o merecido progresso das virtudes. Contudo, se quisermos indagar pelo sentido mais profundo deste acontecimento, nós o entenderemos. A Mateus foi muito mais grato o banquete na casa do seu coração, preparado pela fé e pelo amor, do que o banquete terreno que ele ofereceu ao Senhor. Atesta-o aquele mesmo que diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ouvindo a sua voz, abrimos a porta para recebê-lo. Ao aceitarmos de bom grado suas advertências secretas ou evidentes, e nos pormos a realizar aquilo que compreendemos com o nosso dever. Ele entra para que ceemos, ele conosco e nós com ele, porque pela graça de seu amor habita nos corações dos eleitos para alimentá-los sempre com a luz de sua presença. Possam assim os eleitos cada vez mais progredir no desejo do alto, e ele mesmo se alimente com os desejos deles, como com pratos deliciosos. Habilidoso escritor e instruído na lei do seu Deus no alto céu, de corpo e alma dedicou-se ao estudo, à observância e ao ensino dos preceitos de Cristo, conduzido e amparado pela mão de seu Deus. O Evangelho da glória do Deus imenso e santo lhe foi confiado. De corpo e alma dedicou-se ao estudo, à observância e ao ensino dos preceitos de Cristo, conduzido e amparado pela mão de seu Deus. Oremos. Ó Deus, que na vossa inesgotável misericórdia escolhestes o publicano Mateus para torná-lo apóstolo, dai-nos por sua oração e exemplo a graça de vos seguir e permanecer sempre convosco. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus.